Com mais uma atuação decepcionante do Uruguai e uma atuação não muito convincente da Espanha, mas contando com uma falha do goleiro Muslera, a Espanha consegue avançar, está classificado no mata-mata e o Uruguai fica no caminho, além da classificação histórica do Cabo Verde. Então vem comigo nesse vídeo destrinchar essa vitória da Espanha para cima do Uruguai. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TheFoot e hoje para falarmos sobre a vitória da Espanha para cima do Uruguai, que na minha opinião, cara, é um jogo que não é muito convincente da Espanha, sinceramente um placar que quase omitiu o que foi a partida no geral, mas também uma atuação do Uruguai que não era para muito, né? Não era uma atuação para você falar de uma equipe que tinha que se classificar para o mata-mata. São duas equipes que para mim poderiam entregar muito mais do que entregaram, e a diferença, aliás, de uma para outra é que a outra passa esse vexame, né, de não se classificar na fase de grupos, enquanto a Espanha passa pelas boas atuações das partidas anteriores. Mas, cara, a Espanha tem que ficar de olho que possivelmente o adversário vai ser a Áustria, e não é um adversário ruim, né? Muito pelo contrário, a Espanha tem que ficar com o olho muito aberto. E o Uruguai fica no caminho, né? O Bielsa, mais uma atuação dele em Copas, nada agradável. Então vamos desinchar melhor essa partida. E para começar, vamos falar dos 11 titulares de ambas essas duas equipes, né? Vamos começar com a Espanha, né? Que eu até anotei aqui para vocês verem, que é um time que eu acho muito bom, é um time que eu sempre destaco muito bem. Acho que você já deve estar acostumado aqui que eu gosto de destacar esse time da Espanha, porque sou muito fã, né? Particularmente jogador por jogador. Mas eu disse na primeira partida que a Espanha, para mim, né, dentre as seleções que eu estava com maior expectativa e questão de corresponder ou não, a Espanha junto com Portugal foram as que menos corresponderam. E aí eu destaquei isso no primeiro vídeo, só que eu falei, bom, vamos esperar, né, gente? Vamos esperar porque a Espanha pode melhorar ainda. E eu falei isso para todas as demais seleções que não começaram muito bem, né? Brasil, Portugal, a Espanha, enfim. E aí, a Espanha consegue dar uma equilibrada melhor no segundo jogo contra a Arábia. Aliás, mete uma goleada, joga muito bem. O Oyarzabal marca 2 gols, Lamine, enfim. Cucurella, né? Se não me engano, marca um gol contra ali. Então, a Espanha goleia a Arábia Saudita sem ter muitos problemas ali, né? Aliás, não toma nenhum gol, se eu não estou enganado. E a Espanha encerra essa fase de grupos sem tomar nenhum gol. É que eu não lembro de cabeça se tomou o gol da Arábia Saudita. Ao meu ver, não tomou nenhum, né? Acho que foi 4-0. Então, 0-0 no primeiro jogo contra Cabo Verde, 4-0 contra a Arábia e 1-0 contra o Uruguai. Ou seja, a Espanha termina sem tomar nenhum gol. É a melhor defesa da Copa. Não sei se tem mais alguma que não tomou nenhum gol, né? Não lembro agora de cabeça. Talvez a Argentina, né? Acho que a Argentina também não tomou nenhum gol, mas ainda vai jogar essa próxima partida. Enfim, então, cara, a Espanha fica com 100% na sua defesa e que bom, né? Um ponto positivo aqui. Não dá só pra criticar esse time da Espanha. Mas enfim, acho que para vocês terem uma ideia mais clara, né, visível de como é esse time da Espanha, eu vou até citar aqui os 11 titulares, que são eles: Unai Simon no gol, Loriente e Cucurella nas laterais. Destaquei a boa partida do Loriente lá contra o Cabo Verde, né, que acho que foi uma partida ok, tá? Não foi nada muito acima da média, mas ok, do Loriente. E Cucurella destaquei muito bem, acho que ele foi um dos poucos que se salvaram daquela primeira partida. E aí também, eu acho que aconteceu do contrário, né? O Loriente nem jogou, aliás. O Loriente nem jogou a segunda partida contra a Arábia Saudita. Foi reserva. Mas o Cucurella jogou. O Cucurella jogou as 3 partidas, aliás. E aí eu acho que o Cucurella tá nos picos que é um pouquinho difícil de entender, né? Que é uma partida muito boa, aí decai. Não muito, mas dá uma decaída assim. Depois volta para uma boa atuação, enfim. Né? Esse pra mim é a Copa do Cucurella. Se eu pudesse citar, então, uma frase aqui seria uma Copa de picos, né? Que vai melhorando e, enfim, dentre essas circunstâncias. Na zaga temos Cubarsí e o Laporte. Zaga ok, né? Tanto que eu tomou nenhum gol. E aí, no meio de campo, que eu sempre destaco o Pedro e o Rodri, aliás, eu vou deixar para falar deles quando eu citar melhor o time da Espanha, mas o Pedro e o Rodri, na minha opinião, são dois jogadores muito bons, só que essa Copa dos dois, para mim, tá decepcionante, tá? Essa Espanha tá decepcionante, aliás. E aí no ataque temos, aliás, no meio campo temos Yamal, Merino e o Baena, que faz o gol da vitória hoje, e o Oyarzabal no ataque, certo? Já mudando aqui né, invertendo o lado, aliás, e indo para o seu adversário, o Uruguai, ele começa com esses 11 titulares, teve bastante alteração no decorrer da partida, que são eles: o Muslera. Meu Deus, assim, o Uruguai se está eliminado, né? Se o Uruguai sofreu, não chegou nem a ganhar, né? Empatou contra a Cabo Verde. Então, se o Uruguai sofreu contra o Cabo Verde, se o Uruguai sofreu contra a Arábia Saudita, se o Uruguai perde para a Espanha e, consequentemente, está eliminado,
a culpa com certeza tá na conta do Muslera e do Bielsa também, tá? Mas eu destaco a maior parte do Muslera porque ele falhou completamente nessas partidas, né? Enfim, mas o Muslera iniciou no gol, depois a gente fala do Muslera. Aí nas laterais, o Varela não foi? E o Sanabria. Na zaga, temos o Cáceres e o Oliveira. No meio campo, aliás, só um volante, né, um pouquinho mais livre ali, o Ugarte, que sai quase no início, por causa de lesão, né? E aí no meio campo ficamos com Canópio, Bittencourt, Valverde e o Maximiliano Araújo, que é um dos poucos que salvaram dessa péssima atuação do Uruguai, não só dessa partida, tá? Eu digo nessa Copa. E o Darwin Nunes no ataque, que pouco fez, pouco faz, mas enfim, eu já tô fazendo, né, os precedentes de alguns jogadores, mas eu vou aproveitar na análise do vídeo e falar exatamente sobre o que eu achei dessas seleções, tá? Então vamos começar já a falar da análise da partida em si. A Espanha e o Uruguai, cara, viam com uma situação que a Espanha estava praticamente classificada. Aliás, se concluísse esse resultado aqui, a Espanha poderia até perder, que estaria classificada ainda em segundo colocado. O Uruguai não estava classificado, o Uruguai tinha um ponto, então se vencesse... Aliás, eu minto aqui, tá? Se o Uruguai vencesse, a Espanha teria que fazer saldo para conseguir passar em primeiro, porque a Espanha não tomou nenhum gol, então o saldo dela tava 4, né? Mais 4. Então, o Uruguai, que ele tava com saldo negativo, né? Ele tava 0, aliás, porque na primeira partida ele faz 1-1, na segunda, 2... então o saldo das duas equipes estava positivo nessa questão. Então, quem vencesse aqui estaria em primeiro colocado, só que se o Uruguai vencesse, ele teria que fazer uma goleada na Espanha para passar em primeiro, né? No mínimo um 5-0, aí o Uruguai passava em primeiro. Certo? Então, diante dessas circunstâncias aqui, o Uruguai, ele, acima de tudo, de passar em primeiro, passar em segundo, o Uruguai precisava passar, né? E era isso a premedição da partida, né? O que dava para se entender o que deveria acontecer. Já do lado da Espanha, como eu falei, a situação mais confortável, só precisava de um empate, se fosse preciso. Uma vitória também era de bom agrado para ajudar na tabela, né, do possível mata-mata da Espanha. E aí também, querendo ou não, para manter uma boa campanha que estava fazendo em questão numérica, tá? Eu acho que em questão de estatísticas, a campanha da Espanha é boa, né? Porque não tomou nenhum gol, fez 5 gols, mas atuações não correspondem com essa, enfim, com essa imparcialidade de estatísticas da Espanha. Então, era isso, era uma partida que estava tranquila para ambos, mas um dos dois precisava vencer se quisesse melhorar sua situação. Só que principalmente o Uruguai, se quisesse classificar. O Uruguai só precisava de uma vitória, tá? Porque mesmo se Cabo Verde vencesse, né? Cabo Verde só tinha um ponto, que perde no... Não, aliás, minto, o Cabo Verde tava quase na mesma situação do Uruguai ali, porque empatou os 2 primeiros jogos, inclusive o jogo com o Uruguai. Então, se o Cabo Verde vencesse, o Uruguai ficava em terceiro, mas ainda assim conseguiria brigar, né? Porque se tivesse ganhado, conseguiria brigar pelos melhores terceiros colocados. Então, cara, o Uruguai precisava ir desde o início do jogo para esse ataque, né, para essa, enfim, esse dinamismo no jogo para conseguir marcar os gols, né, conseguir sair com a vitória, porque precisava de tudo para se classificar. E aí o Bielsa vai com esses 11 titulares. Cara, vocês perceberam que tem muitos jogadores aqui muito bons nos seus clubes, tá? Porque a gente fala aqui de Canóbio, de Fluminense, jogando muita bola, de Valverde, de Real Madrid, que péssima Copa do Valverde, aliás, já premeditando aqui. Darwin Nunes, do Al Hilal, né? Temos o Maximiliano Araújo, eu não lembro exatamente o time dele, mas na Copa em si ele estava fazendo uma Copa regular. Então é um bom time do Uruguai, é um bom time. E aí, cara, fica com esse pensamento de decepção, porque não é um time ruim, cara, não é um time ruim, mas as ações, as atitudes que o Bielsa toma aqui nessa Copa é quase, assim, beirando o ridículo, né? Que aí é o que a Uruguai proporcionou nessa partida. Então, desde o início do jogo, um controle ok de ambas as duas equipes, não tinha, né, uma equipe sobressaindo muito nessa questão. A Espanha via muito de troca de passe, né? A Espanha do De La Fuente gosta muito de troca de passe. O Uruguai tentava então inibir essa troca de passe, era a ideia principal do Bielsa. E até que estava acontecendo desta forma, tá? O Uruguai estava conseguindo cortar muitos passes e aí continuar com a posse da bola. A Espanha, ainda assim, quando pegava uma bola, às vezes numa ponta, contava com os bons pontas, o Baena e o Yamal. E aí para tentar triangular ali, fazer uma boa jogada. E aí ficava nessa do jogo, né? Não mudava muito esse retrospecto, não. Só que aí, antes surgiu o gol do Baena, o primeiro e único gol da partida, né? O gol salvador do Baena. Nesse momento, especificamente próximo do gol, o gol, acho que se não me engano, sai próximo dos 30 minutos, né? Se não estou enganado, por aí. Sai 30, 40 minutos.
O gol do Bahia antes dele acontecer, o Uruguai eu acho que estava controlando melhor a posse de bola, só que a Espanha estava começando a se adaptar ao jogo. E quando a Espanha, a forte Espanha do De La Fuente, se adapta ao jogo, fica muito melhor para eles conseguirem criar mais jogadas, muito melhor para eles terem a percepção do Pedri, o refino do passe do Pedri, aliás, a criação também e a defesa, né, tranquila do Rodri. Então é um time que quando vai se adaptando à partida é um forte adversário para você poder se enfrentar. E aí, eu acho que nessa exata parte antes do gol do Baena, a Espanha estava começando a se adaptar. Acho que se eu pudesse trazer o panorama naquele momento, a Espanha estava começando a melhorar no jogo, só que o Uruguai em si ainda conseguia, no geral, proporcionar mais perigo nas poucas jogadas que tinha. Diante de tudo isso, o gol da Espanha, né? Um gol que surge de uma jogada que o Yamal recebe na ponta, ele tenta driblar, enfim, sofre uma falta, segundo ele, cai no chão, fica reclamando. Eu quero destacar aqui que eu acho que eu não estou destacando nenhuma partida. A boa arbitragem. Eita, a arbitragem dessa Copa, tá? Cara, os árbitros aqui estão sendo muito regulares nas suas atitudes. Sim, existe lance polêmico, sim, existe lances de possíveis pênaltis que não foram dados, mas pelo menos tá rolando uma coerência geral em todos os árbitros. Você não vai ver um jogo que é uma discrepância de, sei lá, 3 4 5 pênaltis, enquanto a gente costumava ver muito na Copa de 22, né, e principalmente na de 18, que via muito esses pênaltis aleatórios ali. Então tá sendo muito coerente. Tal partida você não dá pênalti naquele lance, na outra você também não dá pênalti naquele lance. Além de uma melhoria do VAR, que eu acho que pouco se tem para criticar que o VAR e a arbitragem realmente tem pouquíssimos argumentos aqui, porque eles estão fazendo atuações impecáveis. Então, destaque para a arbitragem, que eu acho que tá muito bem nessa Copa. Enfim, e aí o árbitro decide manter o jogo, né? Aliás, todos os árbitros estão mantendo essa média de controle de jogo que não tá rolando tantas faltas, né? Eu não trago a estatística de faltas para vocês, mas se eu trouxesse aqui, vocês iriam perceber melhor do que eu tô falando. É poucas faltas que tá tendo nos jogos, né? E são as mais cruciais, assim, quando tem realmente é um lance que não dá para passar batido, né? Só que eu acho que talvez esse hábito dessa partida, ele só pecou um pouco nas vantagens, né? Que ele dava vantagem pro time, aí depois ele trocava de ideia rapidinho e dava uma falta. Cara, se já tá vantagem pro time, segue o jogo, né? Já tá vantagem, não vai não vai dar em nada, então segue o jogo. Mas nesse lance ele dá vantagem. Então ele dá vantagem porque a bola continua com a Espanha. E aí, se eu não estou enganado, a assistência do Baena surge talvez do Oriente. Eu vou, infelizmente, faltar trazer esse dado aqui pra vocês de quem que dá assistência pro Baena. Mas é isso. Toca então a bola lá do canto direito pro Baena. O Baena, aliás, se antecipa, porque os zagueiros ficam dormindo, né? Os zagueiros uruguais. Ele antecipa, recebe a bola e chuta. E um chute que não foi muito forte, um chute que não foi no ângulo, foi rasteiro, um chute que nem quica no chão pra conseguir dizer que o Muslera acabou sofrendo com esse pequeno ponto. Não, cara. É quase um recuo do Bahia pro Muslera. E o Muslera vai lá e falha mais uma vez. Ele que já tinha falhado muito no empate contra o Cabo Verde, né? Consequentemente trazendo os 2 gols do Cabo Verde. E aí ele falha de novo. Só que, cara, são erros fatais, são erros cruciais, porque não é um Muslera que joga sei lá, pela seleção francesa. Que se ele falha ali e tomar um gol, a França consegue reverter tranquilamente a situação. Não, não é. Não é. É um Muslera que tá atuando por uma seleção uruguaia que sofre muito da criação do ataque, sofre muito com conclusão de jogada, que tem bons jogadores, que tem um bom time nesse ataque, só que é isso, pouco cria e quando cria, assim, você percebe que é um futebol que não agrada muito, né? Não é um futebol muito vistoso de você assistir. Enfim, Muslera falha, o Baena faz o gol. Baena, jogador esse que jogou uma boa partida, né? Um dos poucos que se destaca dessa Espanha aqui. É quase tão decepcionante quanto o Uruguai, tá? Só que como teve a vitória, como já tá classificada, como passou 100% no seu grupo, não 100%, né? Mas passou sem perder. Então eu não vou também criticar tanto a Espanha, né? Porque talvez um jogo só não dá pra também crucificar, né? Só que, cara, teve o primeiro jogo da Arábia Saudita e teve esse contra o Uruguai que pra mim não convenceram. O único jogo que convenceu da Espanha, mas aí também eu afirmo convenceu muito bem, foi do Cabo Verde. Não, Cabo Verde não. Ah, do Cabo Verde foi um empate, é. Então do Cabo Verde e do Uruguai que não convenceram e da Arábia Saudita foi um dos poucos que convenceu. Mas enfim, tem o gol do Baena. Se eu não estou enganado, o Baena do Atlético de Madrid ou do Sevilha? Eu sei que é um desses, ou o Atlético de Madrid, ou Sevilha, ou o Atlético de Bilbao. Eu tenho quase certeza que é um desses três. Enfim. Bom, o Baena vai lá, faz o gol dele. Boa partida do Baena, como eu já destaquei. E aí o Muslera falhando mais uma vez.
o Bielsa, eu acho que ele tem totalmente parcela de culpa aqui, porque você não pode culpar o Muslera, cara. Ele tava lá na casa dele, não foi que ele bateu na federação, não sei onde fica a instalação, né, da Federação Uruguai e falou, olha, posso jogar a Copa? Não. Foi o Bielsa que chamou ele. Foi o Bielsa que convocou ele. Assim como convocou o Arrascaeta, que tava lesionado, convocou o Piquerez, que tava voltando de lesão. É isso. O Bielsa, cara, ele erra em muitos pontos. Ele tinha uma boa seleção em mãos, tá? O Uruguai não é uma seleção ruim, mas ele erra tanto, tanto, que ele pagou o preço, e ouso dizer que ele pagou o preço justamente, tá? Não foi nada injusto da forma como ele arquitetou essa obra, ele tinha que pagar com as consequências e é isso, né? Só que é uma lástima, cara, porque a seleção uruguaia eu acho muito boa, eu acho uma baita seleção aqui, mas, enfim, né? E é isso, na partida é isso. Eu não tenho. Gente, realmente eu tenho muita coisa pra destacar aqui pra vocês. Acho que quem assistiu a partida concorda comigo. O Cazé até falou na transmissão que era uma partida de pelada, porque parecia isso mesmo. Todos os lances estavam errados, o jogador tentava cruzar e aí acertava um chute, do nada. Era um. Cara, parecia um jogo de cumprir tabela, sabe? Aquele jogo que o time já é campeão e o outro tá tanto faz, o outro, sei lá, ou já foi campeão de outra competição, ou já tá classificado numa próxima Champions, por exemplo. E aí eles jogam pra cumprir tabela. Joga pra. Só pra encher linguiça. Parece que aconteceu. Real, parece que aconteceu aqui. Só que a diferença é que o Uruguai tava, né, brigando pela vida dele na Copa do Mundo, enquanto a Espanha parecia essa situação que eu citei, que já era o campeão, né, que estava classificada, já cumpriu seu objetivo, então tava super tranquila. Enfim, o jogo fica com esses contornos, como eu já citei, termina o primeiro tempo dessa forma, e aí rolam alterações. Eu vou já destacar duas equipes, tá? Da Espanha rolam alterações do Fábio Ruiz no Pedri, do Yeremy Pino no Baena, do Nico Williams no lugar do Yamal, tá? O Nico Williams joga na outra ponta, então. O Dani Olmo joga no lugar do Menino, que a atuação decepcionante do Dani Olmo, e o Ferran Torres no lugar do Oyarzabal, que eu já destaquei o Ferran Torres na primeira partida, né? Eu nem vou repetir aqui, mas eu sou fã do jogador Ferran Torres, mas também é no limite, é na risca. E ele, eu falei do Cucurella, né, que tem picos, essa relação minha com o Ferran Torres também tem picos. Tem uma hora que eu acho ele um bom jogador, tem horas que eu falo, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo no meu time? É isso. E na Espanha é a mesma coisa. Enfim, do lado do Uruguai, já tem logo no início do segundo tempo o Rocher, o De La Cruz entra no lugar do Gart, isso ainda no primeiro tempo, né? Então o De La Cruz entra no lugar do Gart. E aí eu acho que, na minha concepção, o De La Cruz é um dos poucos, e realmente um dos pouquíssimos dessa seleção uruguaia que se salva, tá? Destaquei aqui, se eu não estou enganado, foi o... Ai, destaquei as boas atuações dos pontos, né? Acho que do Canobi cheguei a destacar aqui, e o Gatti é um dos poucos que se destaca. Então, seguindo dessa forma, eu gosto da partida do De La Cruz. Sim, eu acho que o De La Cruz foi um dos poucos que salvou, tá? Junto com os demais que eu já tinha citado aqui. O Vinhas entra no lugar do Valverde. Péssima Copa do Valverde. Agora eu posso cravar, né? Que já terminou pro Uruguai. Péssima Copa do Valverde. Péssima, péssima. Não tem nem o que destacar. Mas eu acho que ele foi mais uma vítima nesse sistema do Bielsa que não deu certo, né? Porque o Valverde no Real Madrid, ele é até gandula se for preciso, né? Então é difícil você fazer o Valverde atuar mal, sendo que ele pode jogar de todas as funções que você quiser. Quer um volante? Quer um meia? Quer um lateral? Tá aí. Quer um zagueiro improvisado? Tá aí. Tem um ponta? O Valverde tá aí também. Então, só pra você ter um parâmetro do que o Bielsa não fez, né? Que o péssimo treinamento do Bielsa no Uruguai. O Valverde faz uma Copa péssima, só pra você ter um parâmetro, tá? E acho que é isso, já citei todas. Então, De La Cruz, Brian Rodrigues no lugar do Sanabria, tá? E o Vinhas no lugar do Valverde. Diante dessas substituições, rola o segundo tempo. Claro, as substituições foram no decorrer dele, mas já aproveitei para citar tudo aqui. Rola o segundo tempo. Eu nem vou destacar muito porque eu quero falar da Espanha e do Uruguai, então já vou pular essa parte, porque o segundo tempo realmente não rola tanta coisa. Sendo muito sincero, tem uma finalização lá, cá, tem um chute na trave do Ferran Torres, tem um chute, se eu não estou enganado, do Sanabria, não, do Brian Rodrigues, que aí o Nai Simão acaba defendendo, que como eu falei, no cruzamento, que acabou que virou um chute, ou era um chute desde o início, não sei. Parecia que ele ia cruzar, tá? Então não sei. Muitos cruzamentos errados do Uruguai, pouca finalização da Espanha, que realmente estava tanto faz, já estava classificada mesmo. Então, mesmo se tomasse o empate, ainda estava classificado em primeiro, então. É isso, gente. Era essa o contraste da partida. E aí se encerra o segundo tempo dessa forma. Antes de encerrar o segundo tempo, tem a expulsão justa e completamente correta do Canóbio. Eu acho que ele estava completamente perdido nessa partida, mas eu vou... Aliás, quando eu falar do Uruguai, eu destaco o Canóbio, tá? Mas é isso, uma partida dele que foi péssima, uma partida que ele se entregou, realmente, não tem como não negar isso. Só que é isso, né? Ele se perde, ele fica
eufórico ali e aí vai indo pra um rumo que não tinha muito como defender ele, né? E aí uma expulsão que eu acho que até foi tarde demais. Eu acho que na hora que ele já tocou no árbitro no lance quase anterior desta jogada, é praticamente um lance subsequente dela, ele agarra o árbitro, enfim, cara, pra mim ele já deveria ter sido expulso ali, mas ainda o árbitro quis segurar e aí depois não tinha como premeditar mais, ele foi expulso. Certo, finalizamos aqui o análise do jogo. Agora já considerações finais. Péssimo jogo, tá? Meu Deus do céu. Enfim, pra gente caminhar pra reta final do vídeo, eu vou destacar mais uma vez essa Espanha, mas eu acho que o vídeo, na minha opinião, tem que ser mais pro lado do Uruguai, mas eu vou destacar rapidinho a Espanha. A Espanha, pra mim, é muito decepcionante. A Espanha, pra mim, ela se classifica muito mais pela boa atuação em um jogo específico, que foi contra o Arábia Saudita. E sim, também não vou apagar esse jogo, tá? Não tô anulando esse jogo. Foi um bom jogo da Espanha. Mas no geral da Copa, no contraste geral dessa fase de grupos, a Espanha é decepcionante. Para o time que tem, cara, Loriente, Cubarsí, Cucurella, Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo, é uma boa seleção. Tanto reserva quanto titular, é uma boa seleção. É uma seleção que é atual campeão da Euro, então olha o status que a Espanha chega, né? E com o Bom de La Fête, que já tá um tempinho aí de cargo. Então, é uma Espanha que passa, cara, só que tem que ficar muito de olho nos próximos adversários, porque não é uma equipe que você coloca num pedestal único junto com França, com Argentina. Pode-se dizer que o Brasil atualmente, eu acho que o Brasil tá jogando muita bola com o Brasil, então não dá pra você colocar nesse mesmo pedestal, tá? Ele tá uns degraus a mais, uns degraus a menos, aliás. Mas enfim, a Espanha passa, então eu nem vou destacar muito a Espanha agora, porque terão eventuais vídeos futuros sobre ela. Só que eu vou destacar sobre o Uruguai, que não vai jogar mais essa Copa do Mundo. Decepcionante, cara. E eu vou destacar bem na thumb do vídeo, tô pensando nisso, sobre essa decepção do Uruguai, que eu acabei decepcionante, porque o Uruguai é decepcionante. Vou repetir de novo, tá? Decepcionante. O Uruguai tinha um bom time, o Uruguai tem jogadores individuais que conseguem fazer muito pelos seus clubes e também não dá só pra você culpar o Bielsa, porque o Bielsa não joga no campo, né? É o Bielsa que cruza, né? O Bielsa que marca o gol. É os seus jogadores que ele escolheu. Só que aí a forma de treinar influencia muito. E eu destaquei acho que uma das maiores características pra gente conseguir entender sobre essa falha do Bielsa, sobre esse péssima Copa do Bielsa, junto com a sua respectiva seleção, é o Valverde não jogar nada, cara. O Valverde executar uma péssima Copa. É essa a minha opinião. Dá pra entender melhor como esse Uruguai não jogou por causa dessa péssima atuação do Valverde. Porque o Valverde, cara, ele faz tudo, ele faz todas as funções, cara. É um cara multifunções. Então, se um jogador que faz multifunções não conseguiu ir bem, imagina o resto do time. Ele, assim, pressionou muito o Valverde em um ponto só, ele pressionou muito o Valverde a só uma posição, sendo que ele pode jogar de várias atuações. Eu acho que teve pouco destaque desse Uruguai, que ele realmente manteve titular, acho que esse foi um ponto positivo dele, se pode destacar assim. Mas também não dá só pra ser culpar o Bielsa, porque como eu falei, ele não entra em campo, tá? Então, assim, Maximiliano Araújo, aliás, faz uma boa Copa, gosto da Copa do Maximiliano Araújo. Darwin Nunes não faz uma boa Copa aqui. Sanabria tão pouco. Matheus Oliveira também não faz muita coisa. O Cáceres, aliás, a zaga do Uruguai pra mim é meio bem decepcionante. Muslera, culpa completamente do Bielsa, porque o Bielsa que quis arcar com essas consequências e colheu o que plantou. Varela, uma Copa bem mediana. E Canóbio, uma Copa ok, só que se perde nessa primeira partida e é o que vai ficar registrado, tá? Você não vai lembrar do Canóbio da primeira atuação dele contra a Arábia Saudita, que foi bem. Você não vai lembrar do Canóbio voltando no segundo tempo e salvando contra o Cabo Verde. Acho que ele até marcou gol, inclusive. Você não vai lembrar desse Canóbio. Você vai lembrar do Canóbio que é expulso contra a Espanha porque perdeu a cabeça. É isso que vai ficar registrado na imagem do Canóbio para eventuais Copas futuras. Mas também não dá para se anular, tá? E Bittencourt, só pra gente concluir esse geralzão do Uruguai, e Bittencourt também não joga muita bola nessa Copa, mas também ele já não tá jogando muita bola no Tottenham, né? Olha a situação do Tottenham, então dá pra ter uma noção. Enfim, essa é a minha opinião do Uruguai, da Espanha e da partida em si. Quero saber de vocês também, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Decepcionante, né? É isso, acho que é o maior destaque aqui dessa partida no geral, se pudesse definir uma palavra, é decepção. Mas é isso, quero saber de vocês, fechou? E não esquece, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, que aí não tenho certeza de qual seleção vai ser. Provavelmente deve ser do Brasil, creio eu. Mas se rolar um jogo bom nesse meio tempo aí, eu trago o vídeo pra vocês, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.